Eu sou Emília Cipriano. Nós vamos dialogar agora sobre um tema que é muito significativo na educação infantil, que é a questão do corpo. Como é que o corpo se coloca e o corpo das crianças está presente realmente nesse projeto? Primeira questão, as pesquisas hoje não são só da área da psicologia, da antropologia, filosofia, neurociência, cada vez mais nos desvela que é impossível essa visão que foi tratada historicamente de que o corpo ficasse de um lado e a mente de outro. Pensar em corpo e mente de forma indissociável é o desafio que se coloca para a educação. E para as crianças pequenas isso é mais presente ainda, porque Lores Malaguzzi, num poema lindíssimo, As 100 Linguagens da Criança, diz: roubaram-lhe 99 linguagens, só que a criança ainda, porque separaram dessa criança a possibilidade dela entender que corpo e mente, realidade e fantasia não são coisas distintas, elas estão presentes no mesmo universo. Esse poema das 100 linguagens, no final ele encerra com uma frase que talvez seja inspiração para discutir essa questão do corpo. Ele diz: roubaram-lhe 99, mas a criança não desiste, e ela diz, ela continua efetivamente usando a sua expressão para se revelar no mundo. Quem trabalha com educação infantil tem alguns privilégios, e um deles que eu gosto de destacar é que o corpo da criança, ele nos dá tantas pistas, tantas de relações. Primeira coisa, educador da infância é o único profissional que é abraçado pelas pernas. As crianças vêm e nos abraçam e fazem com que a gente, enquanto você não olhar para ela, aquele movimento fica ali, como quase que se dissesse: me enxerga, me veja. Os seus olhos, o seu jeito de colocar as questões, não só na palavra, mas a sua postura corporal, a forma como se envolvem, o movimento que criam em volta do seu espaço, tudo isso são revelações do corpo. E eu queria falar dos corpos hoje, cada vez mais precarizados, numa educação que muitas vezes faz com que a criança fique horas e horas sentada, sem ação, sem movimento, sem interação com a natureza, com os outros, com os espaços. E aí vejam, uma única caixa de papelão no interior de uma sala da infância faz uma revolução. As crianças entram, pulam, dançam, criam situações, formam imagens, fazem com que as instalações que a gente fala no teatro se viabilizem naquele espaço, porque o movimento para a criança é o que faz ela se sentir realmente pensante. Esse movimento, esse ser brincante que a criança exercita uma coisa chamada capacidade de interagir com tudo que está em volta dela. E o corpo é, sem dúvida nenhuma, a grande pátria. A pátria, aquilo que habita, aquilo que lhe pertence, aquilo que ela organiza, aquilo que é sua referência. E quando eu estou falando sobre isso, ao ler um material lindo chamado Corpo e Infância, de um grande parceiro que é o Miguel Arroyo, ele diz algumas coisas que me tocam profundamente. Quando a infância é roubada, o primeiro grande assalto é em relação ao corpo. Porque tirar o corpo é querer que a cabeça venha sozinha, e nós educadores, principalmente da infância, temos que estar muito sensíveis para isso. O nosso olhar, quando uma criança chora, é revelação de uma emoção. Quando uma criança sorri, é revelação de um tipo de emoção também. Quando uma criança empurra, quando uma criança vem com todo o movimento, sem nenhuma interação de percepção que o outro existe, ela está nos dando pistas do que seu corpo está colocando. Esse corpo em movimento é um corpo que vai ter que ter espaço para que isso ocorra. E os espaços não são espaços só planejados pelo educador, mas é construído junto com essa criança. Um corpo que mostre para essa criança o tempo, a relação toda que ela tem de descobrir coisas a partir do seu próprio toque. Paulo Freire dizia: tudo que arrepia meu braço eu tenho que investigar. Eu diria que o professor que investiga aquilo que arrepia seu braço, seu próprio corpo. E aí vem a questão do corpo do professor. Um corpo do professor também tem que estar em sintonia com esse corpo das crianças. Imagine eu contando uma história com toda uma euforia, diferente de eu, apática, desconectada, completamente não inteira nesse espaço. Isso revela que o meu corpo não está dando os retornos, os gestos, as posições que façam com que o outro perceba que eu estou inteira naquele processo. A inteireza do ser se dá quando corpo e mente
se articulam entre si. Como educadora, hoje eu penso que os corpos estão cada vez mais voltados a ações de controle, de repressão, de não intencionalidade naquilo que se faz. E há movimentos repetitivos, enfileiramentos desnecessários, situações muitas vezes de confinamento, onde as crianças são chamadas a parar para que elas não vivam intensamente essa energia, que é uma construção das mais significativas do universo infantil. Quanto mais eu estudo o corpo, mais eu estudo a mente junto. Quanto mais eu trabalho a motricidade, e não é a motricidade dando aula de motricidade, mas é percebendo que aqueles corpos estão fazendo descobertas o tempo todo. E aí vem o trabalho com projetos. O trabalho com projetos é um trabalho que mexe com o corpo. As ações pensadas nisso têm que ter isso presente. Não é ficar simplesmente fazendo produtos sem que o corpo seja envolvido nisso, na sua expressão. A expressão de felicidade, eu gosto muito de pedir para as crianças, quando trabalhei muito tempo com essa dinâmica, onde eles retratassem os espaços que eles mais se identificavam. E o que mais me chamava a atenção foi a história de um menino, quando foi desenhar a um momento na creche. E ele desenhou um lava rápido. E eu disse, mas que momento que é esse? Ele disse, é o tomar banho. E ele se sentia naquele espaço, quando ele estava tomando banho, como um processo fabril. Ou seja, ele na verdade era um mero objeto. Então essa sensação com o corpo, ela tem que ser manifestada, para que a gente entenda que essas crianças precisam muito desse movimento, como nós também. O nosso corpo é fonte de energia, é fonte de expressão, mas é principalmente fonte de descobertas. O processo de descoberta que vai acontecendo nesse universo é bastante intenso. E eu vou dar um exemplo de uma brincadeira infantil das mais clássicas, passa-anel. Pode ser que tenha uma geração que nem sabe mais o que é isso. Mas ficavam aquelas crianças ali e um deles vinha com anel e ela tinha que fazer uma expressão que ela não mostrasse para quem ela iria entregar. E qual eram as mãos que ela iria depositar aquele anel. E aí havia uma outra sintonia, que era a que estava recebendo o anel também não poderia fazer uma expressão de que o anel estava sendo recebido. Veja a riqueza desse processo de interação humana, numa das brincadeiras mais simples de serem realizadas. Mas tem muitas outras, em muitos outros espaços, onde o corpo vai dando pistas da minha expressão, da minha vontade, do meu jeito, do meu gosto, da forma como eu me organizo. Nesse processo do corpo, a relação de descoberta dos sentimentos, das emoções, são muito significativas. A emoção é alguma coisa que a gente não pode conter e principalmente não pode reprimir, no sentido de perceber que o corpo vai manifestar isso. Se a gente diz, nossa, como as crianças estão cada vez mais desconectadas, será que são as crianças que estão desconectadas? Como é que nós, no universo dos adultos, estamos olhando todo esse espaço que nós estamos criando para que eles vivam isso? Eu diria que nós temos uma cidades brasileiras, muitas vezes hostis à criança, onde a criança não tem espaços para viver a infância, para poder correr livremente, para poder subir em árvore, para poder ter contato com várias espaços, a água, com a terra. Cadê a água das nossas escolas? Cadê a terra? Para que esse corpo sinta? Há poucos dias eu percebi isso muito intensamente. Numa abertura de um menino de 12 anos, eu vou falar 12 para chegar à infância depois, porque 12 para mim ainda é infância, foi perguntado a ele, qual é o momento de educação integral que você mais gosta? E onde é que o que é para você educação integral? Ele diz, para mim a educação integral é a horta. É a hora que eu planto, que eu rego, que eu colho e que depois eu vou comer. Vejam que tudo isso está junto. É a ação, é o corpo junto, pensando sobre isso e se sentindo, na verdade, como expressão. Esse é um direito que as crianças têm. Nós não temos direito de roubar o corpo desta infância.